Boa noite, igreja. Amém? Tem gente aí ou não? Sim ou não? Que alegria estarmos aqui em mais um culto no meio da semana para juntos louvarmos ao Senhor, ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra. Eu não sei como está a sua mente, eu não sei como está o seu coração, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, como você se encontra, mas independentemente disso, o Senhor quer falar contigo, independentemente disso, o Senhor tem algo a ministrar ao seu coração, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 10. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do verso 1. Amém? João 10, 1, diz assim a palavra do Senhor: na verdade, eu vos digo, aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outros caminhos, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem atentamente a sua voz, e ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E quando ele coloca para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, pois eles conhecem a sua voz. E não seguirão a um estranho, mas fugirão dele, porque eles não conhecem a voz dos estranhos. Jesus falava-lhes esta parábola, mas eles não compreendiam as coisas que ele falava. Senhor, fala-nos através da sua palavra, queremos ouvir a tua voz, é o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém. Na minha época de adolescência, não tem tanto tempo assim, tinha um seriado muito bacana, que talvez você conheça, chamado Todo Mundo Odeia o Chris. Quem é que conhece esse seriado? Eu adorava ver Todo Mundo Odeia o Chris quando eu chegava da escola. E um episódio muito interessante do Todo Mundo Odeia o Chris foi que um dia o Chris precisava tomar uma decisão muito importante. O Chris chegou em casa da escola e ele precisava se posicionar diante de uma coisa muito crucial. Ele precisava ter uma resposta, ele precisava encontrar uma direção, ele precisava chegar a uma conclusão e, mediante a essa conclusão, ele iria se posicionar diante de determinada coisa. Só que ele estava muito confuso, ele não sabia o que ele deveria fazer. Ele não sabia se ele deveria optar por A ou por B, e ele então chega na sua casa na esperança de pedir conselho, na esperança de pedir uma orientação, na esperança de que alguém o ajudasse a chegar a um denominador comum, a fim de que ele pudesse tomar uma decisão e ser bem-sucedido nela. E o Cris chega da escola, toma o banho, a mãe chama para almoçar, para jantar, e você sabe que ele tinha mais outros 2 irmãos. Então senta todo mundo à mesa, o Cris, o seu irmão, a sua irmã, a sua mãe, o seu pai, ainda tinha uma visita. E ele então, diante do jantar, faz a seguinte pergunta: eu estou com determinado problema, eu estou enfrentando tal situação e eu preciso me decidir. Eu preciso escolher, eu preciso seguir um caminho, eu preciso encontrar uma direção, eu preciso me posicionar diante disso e eu preciso da ajuda de vocês. A situação é essa e essa. O que vocês acham? Para quê, irmãos? Não sei se você lembra desse episódio. Aquele jantar vira uma baderna. É um falando A, o outro falando B, o outro falando C, um falando que ele deveria fazer tal coisa, a mãe gritando falando que ele tinha que fazer assim, o pai gritando falando que ele tinha que fazer assado, era o irmão se levantando falando: você tem que fazer isso que é o melhor, a irmã falando baixinho: meu irmão, você tem que fazer isso. Ou seja, todo mundo falando ao mesmo tempo aquilo que ele deveria fazer. Aí eu te pergunto, o que ele
entendeu, diante de toda aquela falação, cada um falando uma coisa diferente, cada voz apontando para um caminho, cada voz levando ele para uma direção, cada voz puxando para um lado, afirmando que aquilo era melhor, de um lado um falando que isso deveria ser feito, do outro falando que deveria ser feito outra coisa, uma outra voz tentando falar mais alto, faz isso daqui, e o Cris senta no meio daquilo tudo, e é muito engraçado que ele está no meio, está todo mundo levantando, todo mundo falando, ele faz assim, ó. Por quê? Porque ele não entendeu nada. Um falando A, o outro falando B, o outro falando C, o outro falando D, um falando que era um caminho, o outro falando que era outro caminho, o outro falando que era um outro caminho, o outro falando que era um outro caminho, e ele não chegou a caminho nenhum. Porque ele não conseguiu compreender com clareza. Por mais que todos eles estivessem tentando levar ele a tomar uma decisão que achavam ser a certa, ele não conseguiu obter ajuda, porque muitas vozes falando ao mesmo tempo na sua cabeça, e ele não ouviu de fato a voz que precisava ser escutada, a fim de que ele compreendesse com clareza e tomasse a sua decisão. Ou seja, ele entrou de um jeito e saiu pior. E por que eu estou te contando isso? Porque muitas vezes isso acontece com a gente. Muitas vezes nós estamos diante de decisões que precisamos tomar. Muitas vezes nós estamos diante de uma necessidade muito grande, onde a gente precisa escolher, a gente precisa tomar a decisão, a gente precisa caminhar em uma direção, mas ao mesmo tempo que nós precisamos caminhar nessa direção, nós precisamos compreender aquilo que Deus quer falar conosco, e falando conosco, apontando o caminho para essa direção, mas muitas vezes nós somos confundidos por várias vozes que sopram nos nossos ouvidos. Muitas vezes nós estamos diante de uma necessidade. Muitas vezes nós estamos diante de algo crucial que nós precisamos fazer, um caminho que precisamos seguir, uma decisão que precisamos tomar, e chegamos diante do bom pastor que fala com as suas ovelhas o caminho que elas devem seguir, mas nós não conseguimos compreender a voz desse pastor, porque nós estamos dando ouvido às outras vozes que sopram nos nossos ouvidos. O texto é muito claro. O pastor fala e as suas ovelhas ouvem. O pastor dá a direção, o pastor aponta o caminho, e as ovelhas, compreendendo a voz do seu pastor, seguem esse caminho. Queridos, a gente não tem dúvidas que Deus fala conosco. Alguém duvida disso? Deus fala ao nosso coração. Deus fala através da sua palavra. Deus fala com o ser humano. Deus se relaciona conosco. Deus fala com a gente de várias formas, mas muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz do Senhor, porque estamos distraídos, dando ouvido a outras vozes. E isso é um perigo muito grande, porque quando nós não conseguimos compreender a voz do Senhor, quando nós não conseguimos compreender a direção que o Senhor quer nos dar, nós podemos pegar caminhos equivocados. E ao pegar caminhos equivocados, muitas vezes esses caminhos nos levam a lugares indesejados. E nos levando a lugares indesejados, nós vivemos cada vez mais longe do centro da vontade de Deus. E talvez seja essa a sua realidade. Talvez você esteja diante de uma decisão que você precisa tomar. Talvez você esteja diante de um cenário que precisa de posicionamento seu. Talvez você esteja diante de um dilema muito grande na sua casa, na sua família, com um filho, com um cônjuge, no seu serviço, na sua área sentimental, na sua área emocional, e você tem colocado isso diante de Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá uma direção. Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, eu estou aqui de joelhos diante do Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor fala comigo. A Tua palavra diz que o Senhor, enquanto bom pastor, fala. E eu, como ovelha, ouço a Tua voz. E eu estou aqui te suplicando, Senhor, me ajuda. Me dá uma direção. Como eu devo me comportar? Qual decisão eu devo tomar? Como eu devo agir diante disso tudo que eu tenho passado, vivido ou enfrentado? E o Senhor talvez tenha até te respondido.
O Senhor talvez tenha até tentado falar com você de alguma forma, mas você não tem conseguido compreender a voz do Senhor a te direcionar, porque você está no meio de uma confusão de vozes, e estando no meio de uma confusão de vozes, tem dado ouvido a outras vozes que não a voz do Senhor. Porque a verdade é que nós somos guiados, dirigidos pela voz que ouvimos. Se somos direcionados e guiados pela voz do Senhor, nós seguimos o Senhor. E é aquilo que nos dirige, é aquilo que nos conduz, é aquilo que nos move. Mas se somos guiados por qualquer outra voz que não a do Senhor, essa voz é que controla a nossa vida. Olha, vai para lá e a gente vai, vem para cá e a gente vem, faz isso e a gente faz, porque as vozes que nós ouvimos guiam e ditam os nossos passos, a nossa caminhada, as nossas decisões, porque a verdade é que nós estamos diante de uma confusão, de uma nuvem de vozes que em todo tempo tentam nos distrair, que em todo tempo tentam nos levar a tomar caminhos equivocados, que em todo tempo tentam nos levar a tomar decisões equivocadas, que em todo tempo tentam nos distanciar e nos levar cada vez para mais longe do centro da vontade do bom pastor que fala com as suas ovelhas. Qual voz você tem ouvido? Qual voz tem te direcionado? Qual voz tem te guiado? Qual é o dilema que você tem vivido, que você tem colocado diante do Senhor? Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz. E no meio daquela confusão de vozes que ecoam na sua cabeça, você não tem conseguido ouvir com clareza. E isso tem te estagnado. E isso tem te levado a tomar decisões precipitadas. E isso tem te levado a viver de uma maneira inerte. E o que eu quero compartilhar com você é que nós precisamos, ou melhor, nós devemos abandonar algumas vozes que ecoam na nossa mente. Porque enquanto a gente não abandonar determinadas vozes, que em todo tempo perturbam os nossos ouvidos, nós não conseguiremos ouvir com clareza a voz do bom pastor. E a primeira voz que nós precisamos abandonar é a voz das experiências ruins do passado. Se tem uma voz que nos prende, se tem uma voz que em todo tempo nos perturba, se tem uma voz que em todo tempo tenta nos paralisar, tenta nos estagnar, tenta nos impedir de avançar e de viver aquilo que o Senhor tem para nós, é a voz das experiências ruins do passado, das decisões equivocadas que vivemos no passado, dos traumas que vivemos no passado, das experiências ruins que tivemos no passado, das decisões precipitadas que vivemos no passado. Se tem uma voz que ecoa em todo o tempo na nossa mente e no nosso coração, é a voz das experiências ruins, das decepções, das frustrações, das quebradas de cara que nós tivemos no passado. E se eu perguntar aqui, quem aqui já teve alguma experiência ruim no passado? Quem aqui tomou decisões precipitadas no passado e colhe o fruto disso até hoje? Se eu perguntar aqui, quem vive hoje determinada situação porque no passado fez coisas que não deveria ter feito, com certeza aqui muitos levantariam a mão. Muitos. Se você pudesse olhar para trás e falar assim, se eu pudesse voltar no tempo eu faria isso diferente, com certeza alguém levantaria a mão. Mas a verdade é que muitas coisas que nós poderíamos fazer diferente nos aprisionam até hoje. Muitas experiências ruins que nós tivemos no passado nos prendem até hoje. Muitas coisas equivocadas que nós fizemos, muitas decepções que nós tivemos, muitas frustrações que nós vivenciamos, até hoje nos impedem de avançar e de viver aquilo que o Senhor tem para nós. E de fato, ouvir a direção que Ele tem para a gente. Lembra do povo no Egito? É muito interessante. O texto vai dizer que o Senhor liberta eles do Egito. E começa a caminhar com esse povo rumo a uma terra que mana leite e mel. Ou seja, o Egito para aquele povo era um passado. O Egito para eles não era mais a realidade atual. O Egito para ele, tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que eles passaram, tudo aquilo que eles enfrentaram, agora não era mais presente, muito menos futuro. O Egito para aquele povo era um tempo passado. Mas sabe o que acontece? Esse povo começa a perambular pelo deserto. E em todo tempo esse povo se lembra do
Egito. Que saudade, eles falam, das cebolas, dos alho porós, que saudade daquelas coisas que a gente comia, que saudade que eu tenho daquilo que a gente fazia lá no passado. Ou seja, constantemente as experiências que eles tiveram, boas ou ruins, perturbavam as suas mentes, fazendo com que eles vivessem cada vez mais escravos do passado. Eles não conseguiam desfrutar aquilo que o Senhor provia para eles todos os dias, porque constantemente eles se remetiam ao passado. O Senhor multiplicava, o Senhor fazia descer codornizes do céu, o Senhor dava maná todos os dias, o Senhor dava água fresca, ou seja, constantemente o Senhor manifestava a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, o seu favor sobre aquele povo, mas em vez deles desfrutarem aquilo que o Senhor dava para eles no presente, eles constantemente eram assombrados pelas vozes da experiência do passado. E sabe o que é o interessante diante disso tudo? Que em vez deles olharem para frente, para a promessa que o Senhor tinha, através da voz que dizia que tinha preparado para eles uma terra que mana leite e mel, eles ficavam olhando para o passado, murmurando, reclamando, questionando, e a Bíblia vai dizer que esse povo que saiu do Egito não entra na terra prometida. Em vez deles olharem para frente e desfrutar daquilo que o Senhor prometia, da voz que guiava, olha, caminhem, porque eu estou cuidando, porque eu estou sustentando, constantemente eles se remetiam ao passado, e a história vai dizer que eles ficavam dando voltas, não andavam para frente. Eles tiveram uma experiência no passado, em vez de eles olharem para frente, eles caminhavam arrastando aquele cadáver. E é muito interessante que quando nós tentamos viver o presente e o futuro em Deus, olhando para o passado, nós vivemos constantemente dando voltas no mesmo lugar. Já parou para pensar que quando a gente sempre olha para trás, lamentando por aquilo que foi, se vitimizando por aquilo que viveu, chorando ou com saudade daquilo que viveu, a vida fica dando círculo. Parece que a gente não anda. Parece que a gente não sai do lugar, porque a voz da experiência ruim do passado toda vez sopra nos nossos ouvidos. Em todo o tempo aquilo vai ficar soprando em você. Em todo o tempo aquilo vai ficar trazendo na sua mente, tentando te parar, tentando te trazer medo. Mas nós não podemos dar ouvido às experiências ruins do passado e precisamos compreender que o Senhor já carregou sobre si, na cruz do Calvário, tudo aquilo que a gente viveu e Ele tem para nós novidade de vida. É muito interessante, um capítulo para frente, o texto de João, capítulo 11, verso de número 6, olha que interessante, olha o que o texto diz. Ouvindo, pois, que Lázaro estava enfermo, ele ficou ali ainda 2 dias no lugar onde estava. Verso 7, depois disso, ele então disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Os seus discípulos então lhe disseram, mestre, recentemente nós estivemos na Judeia, e lá os judeus procuravam apedrejar-te, e tu vais para lá novamente? Ou seja, os discípulos juntamente com Jesus tinham sido apedrejados na Judeia. Olha que coisa interessante. Eles tinham tido uma experiência naquele lugar onde eles quase morreram. Eles viveram algo ali que trouxe um sentimento ruim para eles. Eles foram quase apedrejados, o texto diz. Só que eles vão embora, eles fogem. Ou seja, a Judeia para eles, o passado deles na Judeia, era algo bom ou ruim? Ruim. A lembrar da Judeia para eles traziam boas recordações ou más recordações? Mais recordações. Quando falava-se a palavra Judeia, automaticamente vinha na cabeça deles, lá nós quase morremos. Aí chega nesse lugar, Jesus olha para os discípulos e diz, olha, agora nós vamos precisar voltar para a Judeia. Aí sabe o que os discípulos respondem? Mestre, você está doido? Como que a gente vai voltar para a Judeia? Na Judeia nós não tivemos uma boa experiência, nós não fomos bem recebidos. Na Judeia nós quase morremos. Eles estão dizendo para Jesus, a gente não pode voltar nesse lugar, porque nesse lugar nós vivemos experiências ruins. O nosso passado na Judeia não é um passado bacana. A gente não pode voltar para lá. Aí Jesus olha para eles e diz assim, olha, quem anda de noite, anda na escuridão.
mas quem anda de dia, anda na luz. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Olha, quem anda de noite, no escuro, é guiado pelas experiências ruins que viveram. Mas quem anda na revelação da palavra, pode voltar para a Judéia e viver novas experiências na Judéia. Aí sabe o que acontece? Jesus volta à Judéia com os seus discípulos. Você sabe quem que estava na Judéia? Um homem chamado Lázaro. Morto há quantos dias? 4, cheirando mal. Lembre que a Judéia foi uma experiência ruim. O passado deles na Judéia tinha sido trágico. Só que aonde eles voltam? Nesse mesmo lugar, que trouxe para eles experiências ruins. E eles chegam nesse lugar e tem um homem chamado Lázaro, morto há 4 dias cheirando mal. O que Jesus faz com esse homem? Ressuscita. Lázaro sai para fora, você conhece toda aquela história, e um homem que estava morto há 4 dias na Judéia, no lugar que trazia sentimentos ruins para aqueles homens, agora Lázaro é ressurreto. A gente não pode ser guiado pelas experiências ruins que nós tivemos no passado, porque nesses lugares, muitas vezes Deus nos leva para que Lázaros sejam ressuscitados através de nós. Lázaro precisava ser ressuscitado, mas o lugar onde Lázaro se encontrava, os discípulos tinham tido uma má experiência. Mas não eram as experiências ruins do passado que guiavam Jesus. O que guiavam Jesus era a luz da revelação de que, independentemente daquilo que eles viveram no passado, ficou no passado e o presente precisava ser diferente. Ele volta, Lázaro é ressuscitado e o nome de Deus é glorificado. O que eu quero te dizer com isso? Que Lázaros precisam ser ressuscitados na sua vida. Mas muitas vezes não estão sendo porque você não quer voltar para determinados lugares mediante as experiências ruins que você teve nesse lugar. Talvez você parou de orar por cura porque você orou por cura e a pessoa que você orou não foi curada. Talvez você tenha desistido de alguma coisa porque no passado você se frustrou com essa coisa. Talvez você hoje está vivendo uma vida sem esperança, porque no passado você depositou toda a sua esperança e você foi frustrado. Talvez você tenha vivido de uma maneira inerte, com medo, desesperado, receoso com tudo, porque as experiências ruins do passado estão te aprisionando. Mas independentemente daquilo que você viveu no passado, o Senhor tem Lázaros para ressuscitar na sua vida, mas antes disso você precisa deixar aquilo que você viveu no passado. Se Jesus não voltasse à Judéia, o lugar que trazia medo para os seus discípulos, o milagre da ressurreição de um homem 4 dias cheirando mal não estaria aqui nesse texto. O que eu quero que você entenda é que as experiências ruins do passado não pode ser a voz que guia as nossas vidas e nos impulsionam a tomar as direções. Segundo lugar, segunda voz que nós precisamos abandonar é a voz da opinião dos outros. Hoje nós vivemos uma realidade cada vez mais onde nós somos dependentes da opinião dos outros. A gente não vive mais conforme aquilo que a gente crê. A gente, na maioria das vezes, vive com base naquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito. Caiu o temporal. Mas você está aqui dentro, aqui não vai chover, então preste atenção na palavra, espera a chuva riar, que é melhor você ficar aqui dentro que você tomar chuva lá fora. Amém? A voz da opinião dos outros. Nós vivemos hoje uma dependência da opinião das outras pessoas. Já parou para pensar nisso? Eu não vou botar determinada roupa não, porque podem achar que está feio. Eu não vou fazer tal coisa não, porque podem falar alguma coisa. Isso aqui, não sei o que o fulano vai pensar. A gente está cada vez mais dependente da opinião dos outros. E a voz da opinião dos outros tem nos direcionado. Já parou para pensar nisso? Muitas decisões que nós tomamos, nós não a tomamos com base naquilo que nós cremos, mas muitas decisões nós tomamos com base naquilo que as outras pessoas dizem que nós devemos fazer. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que muitas coisas que nós fazemos não é com base naquilo que Deus diz ao nosso respeito e não é com base naquilo que a gente crê em Deus, mas na maioria das vezes é com base naquilo que a gente acha que as pessoas vão dizer ao nosso respeito. Nós vivemos em um mundo de aceitação, onde a gente precisa constantemente provar a nossa aceitação para as outras pessoas. E na maioria das vezes a gente faz as coisas para que as outras pessoas nos aceitem. E na maioria das vezes a gente se torna dependente da opinião dos outros, mesmo inconscientemente.
Às vezes a gente nem para pensar, mas o que será que vão pensar de mim? É tão natural essa cultura da aceitação que a gente já faz no automático. A gente corta o cabelo não pensando se a gente vai gostar. A gente corta o cabelo pensando se a gente vai ser motivo de chacota ou se as pessoas vão nos elogiar. A gente usa a roupa não porque a gente gosta da roupa. A gente usa a roupa a fim de ganhar um elogio ou a fim de evitar uma crítica. A gente toma decisões não com base em agradar ao Senhor, em fazer aquilo que Deus acha bacana ou não, mas na maioria das vezes a gente toma decisão com base naquilo que o outro vai dizer ao nosso respeito. E a gente acaba se tornando refém da voz, da opinião dos outros. Mas quando nós somos refém da voz, da opinião dos outros, nós estamos dando mais atenção àquilo que os outros vão dizer ao nosso respeito que àquilo que Deus vai pensar de nós. E é muito interessante que a voz da opinião dos outros em todo o tempo tentava influenciar Jesus. Já parou para pensar nisso? O texto vai dizer em Mateus capítulo 3 que o céu se rasga e Deus diz em alto e bom som: esse é o meu filho amado, ponto. Só que aí o texto continua, Jesus continua operando sinais, maravilhas, correndo as redondezas, e as pessoas começam a colocar em xeque a identidade de Jesus. As pessoas começam a falar diferente daquilo que Deus tinha dito ao seu respeito. Em vez das pessoas falarem que ele era o Filho de Deus, as pessoas dizem: olha, está indo aí o Beelzebu, está indo aí um mentiroso, está indo aí um falso profeta. Em todo tempo as vozes das pessoas, em todo tempo a opinião dos outros cercava Jesus. Olha, isso aí não é profeta não, isso aí é falso profeta, isso aí não é mestre não, isso aí é um mentiroso, isso aí não é filho de Deus nada. Em todo tempo a identidade de Jesus era mudada, era tentada ser mudada pela opinião, pela voz dos outros, dizendo que ele não era um filho de Deus. Beelzebu, mentiroso, falso profeta, em todo tempo. Só que o que guiava Jesus não era a opinião dos outros, o que os outros pensavam a respeito dele. O que sustentava Jesus era a voz que rasgou o céu: esse é o meu filho amado. O que os outros vão dizer, o problema é dos outros, eu sou filho amado. Só que muitas vezes a gente dá mais atenção à opinião, à voz dos outros, porque se os outros falam que a gente é rejeitado, a gente vive como um rejeitado. Se os outros falam que a gente não é amado, a gente vive como um não amado. Se o outro fala que a gente é isso, que a gente é aquilo, a gente pega isso para nós e vive conforme aquilo. Mas quem sabe que é filho não vive como rejeitado. Quem sabe que é filho, independentemente daquilo que os outros falam, continua vivendo como um filho. Só que muitas vezes a gente está tão preocupado com a opinião dos outros, com a voz do outro, o que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar, que tão preocupado com isso a gente se esquece de ouvir a voz do Senhor. Que a gente aprenda a parar de viver a nossa vida sendo guiados pela opinião, pela voz que em todo tempo sopra nos nossos ouvidos, dizendo coisas aos nossos respeitos. Uma vez que isso não pode nos definir, porque quem não sabe que é filho, carrega a característica que dá e vive conforme aquilo que falou. É rejeitado, é não amado, é isso, é aquilo, é feio, é bonito, ou seja, independentemente da característica, a opinião dos outros sopra dentro dos ouvidos, não conseguimos ouvir com clareza a voz do bom pastor, e seguimos com essa identidade que muitas vezes nos dão. Que paremos de viver conforme a voz que em todo tempo sopra nos nossos ouvidos da opinião dos outros. E por último, a pior voz de todas, que é a voz da nossa carne. O quanto a voz da nossa carne tenta nos distanciar e nos afastar da voz do bom pastor. O quanto os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso eu, as nossas necessidades, as coisas que nos dão prazer, tentam nos afastar, tampar os nossos ouvidos para que nós não ouçamos com clareza aquilo que o Senhor quer falar conosco. Tem uma palavra no Antigo Testamento que se repete de novo, chamada circuncisão. Você sabe o que é a circuncisão? A circuncisão é a retirada do excesso de pele do órgão masculino. Isso é a circuncisão.
É quando se retira o excesso de carne que tinha no prepúcio do órgão masculino. E a verdade é que muitos ouvidos precisam ser circuncidados, porque muitos ouvidos não têm sido guiados pela voz da espiritualidade do bom pastor, mas têm sido guiados pela carne atolada no ouvido. Tem muita gente que quer seguir uma espiritualidade, quer viver debaixo da dependência de Deus, mas não consegue ouvir o Senhor. Por que não consegue ouvir o Senhor? Porque só ouve sua própria carne, só ouve seus desejos, só ouve as suas vontades, só ouve os seus prazeres, só ouve as suas necessidades e quer viver uma vida ouvindo as direções do Senhor. É impossível. A gente precisa compreender a necessidade de circuncidar os nossos ouvidos, arrancar a carnalidade que há nos nossos ouvidos, para que ouçamos com clareza a espiritualidade que o Senhor quer ministrar no nosso coração e falar conosco. O ouvido do crente está cheio de carne, a verdade é essa. A verdade é que o ouvido do crente precisa ser circuncidado, porque o crente só tem ouvido para aquilo que lhe beneficia. Estou com vontade de fazer isso, quero seguir esse caminho, quero fazer assim, quero fazer assado, tampa os ouvidos com a carne para aquilo que o Senhor quer fazer, aí toma as decisões e no meio do caminho chama a espiritualidade para que essa espiritualidade abençoe aquilo que está fazendo. É como se o Senhor estivesse falando, vai para a direita, a gente tampa o ouvido com a nossa vontade, vai para a esquerda e pede que o Senhor abençoe aquilo que Ele não falou para a gente fazer. A gente precisa compreender que enquanto formos guiados pela voz da nossa carne, nós constantemente bateremos de cara na parede e não teremos êxito nas nossas decisões. Se queremos viver uma vida espiritual, precisamos circuncidar os nossos ouvidos. Precisamos parar de olhar para aquilo que nos dá prazer. Precisamos parar de olhar para o nosso eu, para a nossa vontade. Precisamos tirar a carne que há nos nossos ouvidos, tentando nos guiar e nos direcionar a decisões precipitadas, influenciando-nos a tomar decisões, achando que aquilo é bom para a gente, porque a carne a gente acha que sempre está bom, está sempre legal, está sempre bacana, está sempre gostoso. Mas a verdade é que muitas vezes a espiritualidade nos leva a lugares diferentes, a vontade que sopra os nossos ouvidos. Que abandonemos não somente as experiências ruins que nós tivemos no passado. Que abandonemos não somente a voz da opinião dos outros, que em todo tempo tentam nos direcionar a caminhos errados. Mas que aprendemos também a abandonar a voz da nossa carne. Como diz Paulo escrevendo aos Gálatas, que em todo tempo luta contra o nosso espírito, para tentar nos levar para lugares derradeiros. Para nos levar a tomar decisões que não coincidem com aquilo que o Senhor tem e espera de nós. Porque somente assim, abandonando essas vozes, deixando o nosso ouvido limpo, sensível, conseguiremos compreender a voz do nosso bom pastor. Talvez a sua realidade esteja, mas eu não consigo falar com Deus. Eu não consigo ouvir a direção que o Senhor tem para mim. Eu não sei o que fazer diante desse cenário que eu estou vivendo. Eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho colocado diante do Senhor, mas parece que o céu está cerrado. Talvez seja porque você precisa abandonar alguma dessas vozes. Passado, opinião dos outros, ou a sua carne que está gritando dentro de você. Se coloque de pé. Nós vamos orar. E que o Senhor nos ajude a nos colocarmos cada vez mais sensíveis àquilo que Ele quer falar com a gente. O Senhor fala, irmãos, de várias formas. Mas na maioria das vezes, nós estamos com os nossos ouvidos fechados. E quando não estamos com os nossos ouvidos fechados, estamos dando ouvido a outras vozes que em todo tempo tentam nos conduzir para cada vez mais longe da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus,
Nós te louvamos porque cremos que o Senhor ministra ao nosso coração, que o Senhor fala conosco de várias formas, de várias maneiras, de que o Senhor quer desenvolver um relacionamento verdadeiro, genuíno com o seu povo, onde o seu povo consiga compreender a voz do bom pastor, que orienta, que direciona, que confronta, que exorta. Mas muitas vezes o problema nos cerca, tenta nos paralisar, e as situações que vivemos nos colocam em situações onde nós não conseguimos ouvir a tua voz, não por culpa do Senhor, mas porque tampamos os nossos ouvidos, ou porque estamos mudando o foco e a atenção, ouvindo outras vozes que não a sua, Pai. Mas nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude nessa noite a abandonar a voz das experiências ruins que nós tivemos no passado, a abandonar a voz da opinião dos outros que tenta em todo tempo dizer aquilo que somos ou que devemos fazer, e abandonar também a voz da carne que em todo tempo grita dentro de nós, guerreando contra o Espírito que em nós habita, nos levando cada vez mais para longe do Senhor e nos fazendo pecar contra Ti, Pai. Mas que possamos ter os nossos ouvidos abertos, sensíveis e atentos à voz do bom pastor. Obrigado, Pai, pela experiência de culto dessa noite. Leva-nos aos nossos lares embaixo da Tua poderosa mão, diante dessa chuva tremenda, que possamos todos chegar em paz, em segurança em nossos lares. Ó Deus, que o Senhor continue a ministrar no nosso coração, a preparar o nosso coração para o culto que prestaremos aqui no domingo próximo. Abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, os pedidos que compartilhamos, os que estão agasalhados no nosso coração, mas que em tudo, Pai, possamos viver uma vida que Te exalta e que glorifica o Seu nome. Oramos agora dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus que há pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Abençoe a pessoa que está ao seu lado, vá em paz e que o Senhor nos abençoe.